Bom, a parte da utilização do Ignore, ela sofreu aí algumas alterações bem consideráveis e aí vou explicar um pouco aí de como que ela passou a funcionar agora. Mas primeiro aqui, a forma como ela é utilizada dentro de um arquivo, por exemplo, vou pegar qualquer um aqui, ele não mudou. Então a gente continua sempre com o mesmo recurso aqui de adicionar o hashtag e aí também adicionar aí o arroba no final e aí tudo que tiver aqui dentro, né, ele vai ser ignorado e não vai sofrer alterações. Bom, mas aqui a gente estava tendo um problema, tá? Um problema considerável, porque o que estava acontecendo? Quando eu tinha um conteúdo novo, eu tinha um conteúdo antigo também. E aí, o que que acontecia em alguns desses casos? Eu tinha três situações. Eu precisava remover um conteúdo que não fazia parte do contexto, porque ele estava fora do ignore. Eu precisava inserir o ignore no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, eu precisava inserir um novo contexto dentro da aplicação, dependendo do que o desenvolvedor selecionasse ali no painel. E realizar essas três ações de forma natural estava ficando muito difícil, porque a, encaixar os códigos, ele não tem uma inteligência por trás, ele não tem uma noção de sintaxe. O que ele faz ali é tentar manter dentro do mesmo escopo, monitorando ali a posição das linhas, mas eventualmente isso acabava tendo alguns problemas muito grandes e até quebrava os arquivos, né? Ele quebrava toda a sintaxe ali, então ele pegava um trecho que você escreveu no final, e aí dependendo da quantidade de coisas que ele insere ao mesmo tempo que ele tenta colocar o ignore, ele acabava jogando isso para outro lugar dentro de uma função e quebrava toda a sintaxe do código. E aí, nós fizemos aí uma grande alteração, que agora a parte do ignore, em trechos e situações como essas, ela vai utilizar a IA. Então a gente tem um módulo dentro do ignore que vai utilizar a inteligência artificial. Se você assistiu o vídeo lá da inicialização do projeto, você viu que agora tem a questão onde é solicitado a incluir uma chave da OpenAI, né? Essa chave da OpenAI é justamente para a gente poder utilizar aí o GPT para que ele consiga montar esse arquivo, né, mantendo a sintaxe ali, mantendo a posição dos itens e ao mesmo tempo conseguindo inserir as coisas novas. Bom, para mostrar um pouquinho, antes da gente passar, o que que acontece aqui, né? Dentro do projeto agora, na Envy, a gente tem essa OpenAPI Key aqui. No caso, é a chave da API. E aí, para você utilizar isso, você pode solicitar a chave da API para a gente vai gerar essa chave para você poder utilizar essa funcionalidade. Tá? E aí a gente vai te entregar essa chave. Provavelmente essa chave vai ser uma por projeto, até porque essa ação aqui tem custos, apesar de ser barato, porque a gente usa um modelo bem simples ali, por ser uma ação também relativamente simples de fazer. Então, a gente vai separar as chaves aí por projeto, provavelmente, né, para ter esse monitoramento, mas é bem barato, assim. Acredito eu que num projeto normal ele não deve chegar a US$ 5 ali, o custo da API total. Então é relativamente fácil de manter. Bom, e o que mais que nós temos aqui de arquivos? A gente também tem um arquivo prompt.md. E o que que esse arquivo faz, né? Basicamente, dentro da biblioteca do CMS, existe uma função que se comunica com o chat, né, com o GPT. E é esse trecho aqui que ele manda no prompt, junto com os códigos ali que ele precisa alocar. Por que que eu deixei esse prompt externo, tá? Porque ele é um prompt novo. A gente testou, a gente fez funcionar para todas as possibilidades, mas pode ser que eventualmente apareça alguma coisa que naquele projeto não funciona bem, ou em uma situação específica a gente pode não ter conseguido encontrar um melhor prompt ainda. Então, se você editar esse prompt, eventualmente que o GPT ela vai receber, vai estar atualizado também, sem precisar reinstalar a biblioteca. E aí é uma forma de vocês também conseguirem ajudar a gente aí a montar o melhor prompt possível para essas situações.
Bom, antes de chegar ali na utilização, a gente tem um porém aqui, que caso você comece a gerar um código e você aí não tenha a chave, você vai ver esse aviso aqui, que a chave não foi encontrada, e aí algumas funcionalidades do Ignore podem não funcionar corretamente. Ah, mas se eu não colocar a chave, eu não vou conseguir usar? Não, você vai conseguir utilizar normal, só que você vai usar a versão antiga do Ignore, que é aquela versão que não tem tanta precisão quanto a versão da IA, tá? A IA aqui, até onde a gente testou, foi assim, até agora 100% de assertividade, tá? Tô falando até os testes que a gente fez aqui. Mas pode ser que a gente encontre algo que o prompt não funcione bem. Mas ela não apresentou nenhum tipo de falha. E aí, vamos lá. É, aqui vocês já estão vendo que, apesar de eu tenho o ignore aqui, e esse arquivo ele não vai passar aqui na verificação. Mas por que que ele não vai passar? Por que que a IA não está passando por esse item? Primeiro que eu estou sem a chave, né? E aí, para fazer isso, eu já vou, inclusive, já vou até adicionar a chave aqui. Deixa eu só mudar aqui o projeto que eu vou colocar essa chave aqui só para não expor ela também. Ah, bom, prontinho. Aqui eu já coloquei aí a chave. E aí agora, por exemplo, se eu rodar aqui de novo, eu já não vou receber mais o aviso que a chave não existe, porque eu já aloquei ela ali nas variáveis de ambiente aí nesse arquivo. Bom, mas vamos lá. Por que que eu não estou recebendo aqui informações para sobrescrever esse arquivo? Porque nesse caso, a única coisa que tem a mais de diferença nele é um ignore. Quando que a IA vai ser utilizada? Somente num caso onde eu precisar inserir ou remover trechos e, ao mesmo tempo, eu precisar manter escopos ali que foram listados pelo ignore. Então, eu tenho um compilado de situações que traz essa complexidade, né? E aí, baseado nessa situação, é que eu preciso utilizar IA. Então, se eu tiver só que remover sem o ignore, eu não vou usar IA. Se eu tiver só que incluir sem ignores, eu também não vou usar IA. Agora, se eu precisar remover ou incluir e ainda tiver que realocar contextos de ignore, aí sim eu vou utilizar a IA, tá? Eu vou utilizar até esse arquivo aqui mesmo, que a gente já pegou, para poder mostrar um pouco melhor como que isso funciona. Bom, vamos lá. Aqui vocês vão ver que já acabou, né? Ele não solicitou nada em momento nenhum. E aí eu vou colocar um outro console aqui, um console do lado de fora. E aí vamos colocar aqui um console 1, 2, 3. E agora sim, eu vou vir aqui, eu vou gerar esse código, tá? E aqui já apareceu de cara que ele precisa remover esse console aqui que está fora do escopo do Ignore. Bom, quando eu optar aqui por sobrescrever, eu vou utilizar a IA. Por quê? Porque eu tenho tanto que remover esse trecho quanto manter esse no arquivo. Então isso aqui começou a se tornar uma ação complexa. E eu poderia ter uma mais complexa ainda, que ao mesmo tempo que eu tenho que manter esse, eu tenho que remover esse e eu posso ter até que adicionar mais algum contexto dentro desse arquivo, dependendo do que o usuário fez dentro do painel. Bom, vamos lá. Se eu optar aí por sobrescrever, aqui ele já me fala que ele está analisando os blocos de ignore por IA. É bem rápido aqui, então vocês veem que é bem rapidinho, mas aqui se eu voltar, eu já estou vendo que o arquivo foi corrigido. O que que ele fez, né? Ele removeu somente o console que estava de fora, manteve aí o console que estava pelo bloco do ignore, e me entregou o arquivo como ele deve ficar. E aí você olha para isso aqui, você pode até pensar, pô, mas é um contexto muito simples. Eu tenho uma funcionalidade simples. Ok, realmente ali eu peguei um item bem simples, mas suponhamos, por exemplo, que eu venho aqui, vamos pegar um pouco mais complexo no Store aqui, por exemplo, dentro de um repository, e aí eu abro aqui esse repository, e aí eu vou lá e eu quero criar, pode ser até esse find all aqui. Acabei de criar aí um novo escopo, né, para esse item. Bom, aqui eu acho que ele ainda está acabando de rodar, né? Mas eu vou interromper aqui já para mostrar para vocês. Aqui, se eu gerar esse código e ele só passar ali, né? Ele vai levar um tempinho para passar porque ele é um arquivo mais longo. Ele identificou a alteração e aí ele está falando que tem que sobrescrever, mas eu não tenho nenhum bloco de ignore aqui, não tenho nada. Então a única coisa que ele tem que fazer é remover esse trecho. E aí, se eu sobrescrever, ele não vai usar IA,
porque ele só tinha que remover esse trecho. Então é simples para ele poder fazer isso. Não tem que fazer nenhuma mesclagem de informações, né? Agora, suponhamos que eu tenha aí, deixa eu recarregar aqui, deixa eu voltar ao trecho. Suponhamos que eu tenha aí esse trecho aqui, um hashtag ignore aqui, e aí fechando esse escopo aqui com @ignore. E aí, vamos lá, suponhamos que aqui, entre o find unique aqui, eu tenho, vou pegar aqui, eu vou criar outro. Então, vamos lá. Vou colocar um 2 aqui, tá? Só para mudar. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho um item que eu preciso remover, que é um item complexo, que não é só um console log, né? Eu tenho um item que eu preciso manter aqui na última posição. E aí, como eu falei com vocês, eu poderia até ter que incluir mais alguma coisa. Poderia ser ainda mais complexo. Bom, se eu gerar esse código agora, ele vai aparecer ali para mim, falando sobre a remoção, né, do item aqui que eu coloquei como 2 ali, e ao mesmo tempo ele tem que manter o ignore. Então aqui ele vai utilizar o bloco de A, ele vai fazer a análise de A desse arquivo. E aí, sim, voltando aqui agora, se a gente voltar lá embaixo, o ignore continua aqui, que eu ignorei, ó. E aquele find 2 que eu coloquei que ele estava aqui, né, ele não está mais porque ele foi sobrescrito aí pela função. A parte do ignore com IA é isso, tá? Então ele basicamente vai entender o contexto melhor, vai te dar uma sintaxe correta do arquivo e vai corrigir da maneira como deve ser de fato, sem tentar reposicionar baseado em linhas. Então a IA vai realmente analisar o contexto do seu arquivo ali para colocar na mesma posição, né, na posição correta. Bom, dito isso, caso vocês encontrem problemas no momento de sobrescrever, no momento de utilizar aí o recurso do ignore com a IA, vocês podem tentar fazer as alterações pelo prompt. Então, vocês podem modificar isso aqui, vocês podem tentar trazer novas informações. E aqui também tem um contexto interessante que eu queria trazer, que é a estrutura completa de como isso vai lá para o GPT. Ó, eu estou aqui até com a função completa de dentro da biblioteca mesmo para mostrar. Então aqui o que que ele faz, tá? Ele manda o código novo, então é o código sem os ignores, é o código que a biblioteca gera, sem interferência ali do desenvolvedor, sem trechos novos, sem nada do tipo. Ela pega o código antigo, então, opa, desculpa, ela pega os ignores mapeados, então aqui a gente também fornece para ela todos os trechos de ignore que o seu arquivo tem. E ela também pega o conteúdo antigo completo, para que ele dê contexto à aplicação. Então ele vai fazer o seguinte, ó, os ignores são esses aqui. Olha para o arquivo antigo e vê como que você consegue inserir isso aqui no novo, mantendo a sintaxe e a lógica das coisas. Basicamente é isso. Então, até para vocês entenderem um pouco melhor, né, o prompt vem aqui em cima, e aqui a parte de mensagens do usuário, que já contém de fato os textos de dentro dos arquivos. O que pode acontecer aqui eventualmente, tá? Pode ter uma mudança de espaçamento, às vezes pode ter uma indentação um pouquinho diferente. É o tipo de coisa que não vai afetar o projeto, não vai afetar ali, até porque as análises de diferenças em arquivos não consideram espaçamentos, tá? Então, se você der 10 aqui, se você der 10 tabs aqui, 10 enters para quebrar a linha, no momento que isso aqui gerar o código, essas linhas vazias não constam como alterações, não funciona como Git, tá? Nesse sentido, não funciona como Git para evitar até que você tenha que ficar parando ali a execução no momento de gerar o código somente para sobrescrever espaços vazios, que não faz tanto sentido. Bom, na parte do ignore, então é isso, tá? Agora a gente tem realmente um recurso muito mais completo aqui e muito mais seguro também para conseguir trabalhar sem medo aí de sobrescrever os arquivos, beleza? Eu acho que é isso, tá? A parte do ignore aí, mantendo a utilização, é a mesma coisa, a gente só tem aí um recurso mais elaborado agora, beleza? Então, valeu!